RCVPA, Rádio Comunitária Voz e Ponta d'Água, na cidade da Praia, Cabo Verde. RCVPA. Informar para integrar. Informa para Integra é programa que tem como objetivo informa e integra imigrantes sobre seus direitos, deveres e serviços na sociedade cabo-verdiana. Informar para integrar. Ali na Rádio Comunitária Voz de Ponta d'Água, para você tudo de imigração. No ar, programa Informar para integrar. Informa para integrar. Esse programa visa informa, integra imigrantes e promove interculturalidade, enquadrado no projeto CUP4INT, implementado para a Alta Autoridade para a Imigração, conjuntamente com o Alto Comissariado para Migrações de Portugal, Instituto Universitário de Lisboa e Instituto Politécnico de Bragança. O projeto CUP4INT reforça a integração de imigrantes através de cooperação entre Portugal e Cabo Verde e tem apoio financeiro da União Europeia, cofinanciado através de mecanismo de parceria de imigração para ICMPD. Esse conteúdo de programa é de exclusiva responsabilidade de intervenientes e é que pode, em nenhum caso, ser considerado como refletindo a posição da União Europeia e de ICMPD. Bom dia, queridos ouvintes. Sou Paflanhos, mas já no começo nosso programa Informar para Integrar, que na crioulo é Informa para Integra, onde o tema de hoje é Cadastro Social Único. Nessa edição do programa de hoje, nós sabemos falar acima de falar sobre Cadastro Social Único, mas para não ter uma noção e compreender melhor esse tema, nós temos ali conosco hoje engenheiro e coordenador nacional de Cadastro Social Único, onde nos aproveita para agradecer a presença e dar-lhe boas-vindas. Só para falar no programa de hoje, nós também fala e esclarece nos ouvintes um pouco sobre Cadastro Social Único, onde o tema foi escolhido para a importância que tem enquanto instrumento de apoio ao sistema de proteção social, a recolha, a organização, a administração de informação sobre pessoas na situação de pobreza e vulnerabilidade social na Cabo Verde e, dessa forma, desenvolve um sistema que identifica com rigor a população vulnerável e prioritária no domínio de intervenções de proteção social. Mas antes de não entrar no tema de hoje, lembramos que no dia 24 de março, a Alta Autoridade para a Imigração lança na cidade de Praia campanha de sensibilização que é a diversidade nos enriquece, que está materializado na do spot, na qual destaca a importância de estrangeiros e imigrantes que residem na Cabo Verde para desenvolvimento do país e acolhimento de dados nesse processo de integração, tendo que esse mesmo sido elaborado em parceria com câmaras municipais de Sal e de Boa Vista. Essa campanha tem por objetivo combater discriminação e promover respeito para a diversidade cultural no contexto imigratório, onde que contribui para melhor conhecimento do perfil de imigração e de diversidade cultural de origens e de religiões ligado ao fenômeno migratório, de maneira a eliminar estereotipos e mitos associados, bem como destaca e valoriza a contribuição de cidadãos estrangeiros e imigrantes no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Que os dois vídeos contam com a participação de 26 cidadãos estrangeiros e imigrantes residentes no país de diferentes nacionalidades, origens e profissões, e que está fazendo de Cabo Verde um país mais rico e diverso, mostrando que, independentemente de nacionalidade, origem e religião, tudo nós nos contribui. Essa campanha tem duração de 1 ano e conta com atividades e iniciativas várias
que passa para ampla divulgação de 2 spots publicitários, realização de palestras na escola, concurso escolar, conferências e encontro, produção de brochuras informativas, visando a promoção de diversidade na seio de sociedade cabo-verdiana. E para isso, gosto de conhecer também ouve um áudio dessa campanha. Cabo Verde, desde há muito tempo, recebe pessoas e povos de diferentes continentes e países. Da nossa região africana, da distante Ásia, mas também da Europa, América. Assim como os nossos entes queridos que procuram por oportunidades em outros países, os imigrantes em Cabo Verde trazem a sua história, sua cultura, seus conhecimentos, habilidades, competências, experiências, participam, contribuem e fazem de Cabo Verde um país mais diverso e rico. Sim, escolheram Cabo Verde e Cabo Verde os acolheu, porque a diversidade nos enriquece. Independentemente da nacionalidade, origem ou religião, todos nós contribuímos. Exatamente, esse foi aquele áudio de campanha. Para não ter acesso a aqueles vídeo e áudio e mais informação sobre essa campanha, não consulta site e páginas de Facebook e Instagram de Alta Autoridade para a Imigração. Agora sim, é aquele momento de nos dar início a nossa entrevista de hoje, que é sobre cadastro social único. Mas para não iniciar primeiro, não gostava que o senhor coordenador fazesse a apresentação, assim como identifica a instituição que te representa. Bom dia, senhora jornalista. Bom dia a todo alguém que está ouvindo, né? Primeiro de tudo, queria agradecer à alta autoridade para a imigração para esse convite, que é uma entidade que tem estado a fazer excelente trabalho dentro desse campo de atuação, né? E também agradeço a rádio, não é? Para esse programa, assim, como nós notamos como uma forma de comunicação, uma forma de levar informação a diferentes pessoas, não é? No sentido de esclarecimento na diversas áreas. A mim, Ismael Cardoso, atualmente desempenho a função de Coordenador Nacional de Cadastro Social Único. Ele é uma entidade de coordenação, nesse caso, Coordenação Nacional de Cadastro Social Único, é uma entidade que está dentro do Ministério de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social e onde que tem diferentes tipos de atribuição, quer dizer, e dentre que as atribuições destaca, define, mantém e regras para funcionamento de cadastro social único, né, o instrumento, né, e também coordena, acompanha e supervisiona tudo implementação e execução de cadastro social único. Praticamente é isso que é nossa instituição e é trabalho que, de uma forma resumida, que nós não temos estado a desempenhar na Coordenação Nacional de Cadastro Social Único. Exato, então já não acaba para saber nome de coordenador, instituição que te representa e gosto sim, não te entra mais concretamente na nossa entrevista. Ao longo de anos, já foi que as políticas públicas desenvolvidas visando o desenvolvimento de Cabo Verde, principalmente no que toca a políticas de proteção social. Entre outras medidas, foi criado cadastro social único, rendimento social de inclusão e rendimento social de inclusão emergencial em resposta à Covid-19. Nesse sentido, proteção social é reconhecida como um dos pilares de resposta para a inclusão social e redução de desigualdade.
Para a importância do tema, o programa de hoje é sobre cadastro social único, portanto, então aproveita para me perguntar, senhor engenheiro coordenador Ismael, o que é cadastro social único? De uma forma bem resumida, cadastro social único é um instrumento, não é, que está permitindo conhecer a realidade de agregado familiar, né? Agregado familiar, alguém está falando agregado familiar, você está falando também, inclusive, pessoas, né? Um agregado familiar é constituído para pessoas, né? Então, é forma que não acha de saber que os agregados familiares, né? Principalmente que vivem na pobreza, né? Com dificuldades sociais, modo que está vive, né? Onde que está e que políticas, ou seja, que benefícios sociais está a ser implementado, destinado a dar que os agregados familiares lhe uma vida digna, uma vida com condições mínimas de viver. Assim. Daí que cadastro social único, ele é aquele instrumento, ele é um sistema informático, assim, ele é um sistema informático onde que não está fazendo coisa, não está identifica, não está registra e não está mantém que as informações que não registra de forma atualizada, não é, para que depois não faz coisa, não faz uma classificação, não é, de acordo com o bem-estar do próprio agregado familiar. Então é praticamente aquele que é cadastro social único, ele é um sistema de informação, não é, que está operacionaliza tudo que as informações que foi recolhido e faz a classificação de agregado familiar. E vou pôr falar na coisa que consiste em cadastro social único e quando foi criado e qual que é a razão que determina essa criação? Bom, basicamente, se me falar, não é, ele é um sistema de informação, não é, que está permitindo recolhe informação e faz uma classificação de acordo com o bem-estar de agregado familiar. E se a criação praticamente origina com um estudo que a OIT faz na Cabo Verde, Organização Internacional de Trabalho, né? Eles faziam um estudo na meados de 2007, acho eu, não sei se está em erro, assim. Eles faziam um estudo onde que hoje a Cabo Verde necessitava de um instrumento, não é, que está fazendo coisa, que está recolhendo a informação e está organizando tudo que as informações no sentido de fazer implementação de políticas sociais de uma forma transparente, não é, de uma forma organizada e de uma forma justa. Então, de lá daquele estudo, sei que as inputs ali, mas pronto. Se a operacionalização só foi feita em 2016, não é? Que então o governo na altura, não é? Fazia coisa, tra cadastro social único de papel, não é? Pôr em prática. Então daí nós não considera 2016 o ponto de viragem. Dali o programa de governo era claro, em que não devia fazer implementação de cadastro social único. Se a falou ali, não devia trabalhar de papel o cadastro social único e fazer um instrumento potente que é hoje. Então, então sei que as orientações e na 2017, início de 2017, não bem fazer uma experiência piloto, onde que não tinha um formulário que praticamente que está muito refletido com o que não tem hoje, mas eu sabia mais, experiência piloto, já recebeu para experiências, não é? Por constata erros e lacunas e bata corrigir, assim. Então, de lá, não faz aquela experiência piloto na 2017, que foi nas zonas que tem bairros, né, sobretudo, não faz na ilha de Sal, ilha de Boa Vista, e depois não vamos fazer alguma experiência também na ilha de São Vicente. Então, de ali, daquela experiência piloto, não bem recolhe subsídios, não é, que bem ajudando, não é, na 2018, não bem fazer já uma coisa mais estruturada, mais bem pensado, não é, com a experiência que não tive na 2017, e na 2018 não fazer coisa, não fazer aquela institucionalização do próprio cadastro, não bem cria coisa, não bem cria documentos, não bem cria regulamentos, não bem melhora aquele formulário, quer dizer, e não bem cria um conjunto de estruturas e ideias, não é,
que não tem, que reflete no trabalho que não tem hoje. Depois, na 2019, no Cabo para fazer alargamento na tudo conselhos de Cabo Verde, né, naqueles 22 municípios, e 2020, no bem fazer alargamento ainda naqueles demais conselhos, né, e 2021, 2022 até agora não está na fase de atualização daquele registro. De uma forma resumida, aquele que é breve história de cadastro, né? E no ali, né? Até hoje desempenha aquela função. Exato. Depois de buflano tudo mora que cria qualquer razão, agora flano qualquer público-alvo abrangido e para mode. Repara, cadastro social único, ele é para tudo alguém que mostra interesse na estela, mas ele tem uma prioridade, e prioridade é dizer, prioridade é que é agregado familiar que vive com dificuldade social. Para mim, quer dizer prioridade, para mim, muitas vezes é muito obis, é facto, mas quem está fazendo mais rebuliço normalmente é quem que mais que necessita, assim? Então daí nós nos definimos como prioridade, como público-alvo, que é agregado que vive com dificuldades sociais, não é? No sentido de dar uma vida digno e uma vida com aquela base, não é? Base para estar na sociedade, dentro de que esses parâmetros de cadastro, não é? Que é justiça social e transparência na benefícios sociais. Mas pronto, se não for o cadastro social único para todo alguém que cresce, não é? E ele é que é obrigatório. Ele é que é obrigatório, mas ele é uma condição, não é? Uma condição prévia, não é? Para obter qualquer benefício social na rede de segurança, não é? Mas concretamente na proteção social. O Poriflano, senhor Ismael, qual que é o ministério responsável para tutela e coordenação institucional de cadastro social único? Ministério é aquele ministério, não é, que trata questões de proteção social, não é, a nível de rede de segurança, e atualmente é o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Exato. Nessa pergunta, a gente aproveita logo para falar qual que é a importância de implementação de cadastro social único para parte do Ministério de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Repara, cadastro social único não só é importante para o Ministério de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, mas para tudo que os ministérios que têm serviço, não é? Que implementa políticas sociais. Então, com esse instrumento, no cria um sistema informático, não é, que organiza a informação, não é, classifica agregado familiar e permite calcula se bem-estar, ou seja, mide se nível de pobreza, que é grupos que não têm de classificação no cadastro. Mas pronto, de uma forma genérica, o cadastro social único ele é para ter maior justiça e transparência social. Exato. Qual que é o papel da Câmara Municipal na gestão de cadastro social único? Essa pergunta é pertinente, não é? Para a de Câmara, as municipais de que os maiores parceiros do Governo Central, né, do Governo Central na implementação de cadastro social único. O cadastro social único ele é exercido, não é, de duas maneiras. A nível central, não é, que é a Coordenação Nacional de Cadastro Social Único, e a nível municipal, que é através de câmaras municipais, mais concretamente na área social. E naquele regulamento de cadastro social único, ele define um conjunto de atribuições, né? Um conjunto de atribuições tanto para a coordenação central como para a coordenação local, que é a Câmara Municipal. E, de entre que as atribuições, a Câmara Municipal tem o seguinte, tem
faz registro na Cadastro Social Único, todo o processo de registro é feito para a Câmara Municipal, tudo aquela organização de logística e desloca para casas de pessoas é feito para a Câmara Municipal, sempre em estreita colaboração com a coordenação central, mas pronto, toda a organização e logística e que a deslocação é feito para a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal tem um importante papel assim também, que é que divulga a importância de cadastro no município, não é? E também cria programas, não é? E cria benefícios sociais, não é? A nível local. Bom, o benefício social tem tanto a nível local como a nível central. Assim? Então, esse tem aquele papel de criar benefícios sociais com recurso a cadastro social único. E você pode falar no caso que é os benefícios de cadastro social único para quem é que tem inscreve e para modo que deve um cidadão inscreve? Primeiro, eles que tem, ou seja, tem necessidade de fazer um pequeno esclarecimento antes, que é cadastro social único que tem benefício. Cadastro social único que tem benefício e o facto de você estar registrado na cadastro social único, que quer dizer que tem benefício. Benefícios sociais e programas, não é, para dar respostas à necessidade na sociedade, não é, que é implementado tanto para o governo central como para o governo local. Cadastro social único, o que está fazendo? Ele serve como instrumento de apoio, não é, na implementação de que benefício e também pode fazer gestão também de que benefício. Mas benefício social em si ele é um outro campo, né? Ele é que o facto de estar na cadastro não tem direito a benefício. Mas pronto, Simon Flowley, cadastro, ele é que um programa social, ele é um instrumento, né, informático que te registra, faz as operações necessárias, né, que as validações necessárias, né, e depois faz a classificação de agregado familiar. Mas se vou perguntar, por exemplo, quanto programa ou seja, quanto benefícios sociais que foi implementado com recurso a cadastro social único, não falou. Nesse momento não tem cerca de 14 a 15 programas, né, que foi implementado com recurso ao cadastro, não é? Ou seja, foi dados de cadastro, né, que permite a implementação de que esse programa. Não tem programa acima, por exemplo, tarifas sociais, né? Tarifas sociais tanto de água como de energia, que foi implementado pelo governo de Cabo Verde, né? Não tem rendimento social de inclusão, né? Que é essa transferência de renda que está fazendo a agregado familiar, né? Não tem programas tipo isenção de taxas moderadoras de saúde, né? Que foi também com recurso a cadastro, não tem programas, sim, isenção de taxa alfandegária, não é? Ou seja, não tem um conjunto de programas, não é, que foi implementado, não é, para diferentes entidades, não é, com recurso a cadastro social único. Exato, e pode falar no que pode fazer registro na cadastro social único, já vou falar, mas era obrigatório, agora pode explicar um bocadinho? Quem é que pode fazer? É tudo alguém, mas, se não falou anteriormente, ele é com priorização, não é, a um determinado público. E qual que é aquele público? Aquele público que vive com maior dificuldade social. E atenção, ele é obrigatório, mas pronto, ele é um requisito necessário para a atribuição de qualquer benefício no âmbito de proteção social, né? Mas concretamente no regime não contributivo. Existem critérios definidos que um cidadão deve preencher para ser registrado na cadastro social único? Não, que tem critério definido. Simão falou, ele é para tudo alguém, mas pronto, ele faz aquela priorização de quem é que vive com dificuldades sociais. O registro pode ser feito individualmente ou deve ser feito sempre como um agregado familiar?
Registro é feito ao agregado familiar. Registro é feito ao agregado familiar, mas é aquela coisa, não sabemos agregado familiar que até existe se que tem pessoas, não é? Então daí registro é feito ao agregado familiar, não é? Incluindo tudo que os membros que pertencem a agregado. Mas pronto, resposta, não é? Ou seja, questionário é aplicado ao representante, que é uma pessoa elegida para agregado familiar, e essa pessoa ali tem que ter 15 ou mais anos. E qual que é o procedimento para efetuar registro na cadastro? Um interessado deve dirigir a algum serviço para fazer solicitação ou a pessoa só vai chegar lá na casa? Primeiro, para fazer registro, um interessado ele deve deslocar a serviço de Câmara Municipal de si município, não é? Mais concretamente na área social, não é? E fazer marcação desse registro. Uma vez feita a marcação, não é? Depois a equipa de Câmara Municipal, não é? Também contacta aquele agregado familiar, não é? E também marca dia que está dirigindo, não é? Dia que está dirigindo e vai fazer aquele questionário. Existem regras específicas para cidadão estrangeiro ter acesso a cadastro social único ou é tudo que é mesmo nós em Cabo Verde? Repara, nós é Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, inclui tudo alguém, quer dizer, e mesmo que o lema de cadastro é incluir para o desenvolvimento e sobretudo o nosso Ministério também que tem estado a fazer um ótimo trabalho naquela área, através de alta autoridade para a imigração, tudo que ele é para falar uma coisa para mostrar, mas nunca tem necessidade de fazer distinção. Então, não tem nenhuma distinção, não tem nenhuma diferenciação. É tudo mesmo critério, não é? É mesmo regra para estrangeiro, não é? Que está a ser definido também para cidadão nacional. Então, não pode falar, mas estrangeiro também está a fazer registro cima um cidadão nacional, assim? Exatamente. E quanto tempo deve residir um estrangeiro imigrante para ser registrado na cadastro social único? Repara, uma pessoa para fazer parte de um agregado familiar tem que partilha mesmo gastos, não é? Partilha mesmo habitação num período de seis meses na seio daquele agregado, ou então se você pretende residir lá, não é? Num período de 6 ou mais meses. Então é cima que é regra para um cidadão nacional, que é também para um cidadão estrangeiro. Então, respondendo à boa pergunta, é 6 meses. Exato. E um imigrante para inscrever na cadastro social único tem que ter situação documental regularizada na Cabo Verde? Não necessariamente, mas pronto, é recomendado que está com situação regularizada. Depois de solicitação de registro, está fazendo recolha de informação junto ao agregado familiar. Que informações que é recolhido? Tem que estar tudo agregado familiar presente? Não necessariamente, mais uma vez, não é? Como Simon falou anteriormente, questionário é aplicado, não é, ao agregado, mas que te responde aquele representante. E representante é aquela pessoa que te representa a família perante o cadastro social único. E essa pessoa, ele é uma pessoa que tem que estar nas condições, não é? Que tem que estar nas condições de responder todo o questionário de cadastro social único. E nós, no nosso formulário, não tem cerca de uma centena, pouco mais de uma centena, não é? de questões, não é? E não tem questões lá que está refere à geolocalização de agregado familiar, não é? Onde que agregado familiar está habitado, não é? E condições habitacionais de agregado familiar também está a fazer parte daquele formulário, não é? Bens e serviços que o agregado familiar tem na CICEI, né, que está utiliza, assim, e também não tem questões que têm a ver com
saneamento do agregado, não é? E ainda algumas questões, não é, que têm a ver com a atividade que pessoas, não é, que compõem aquele agregado familiar desempenha na dia a dia. Então, queridos ouvintes, eu estou fazendo uma curta pausa para não ouvir música de Jorge e Neina com o tema Nunca Esperava. E não te regressa já para nosso programa. Matava ainda nunca concheba. Puta pensa mentira que nos conexão. Coisa má que pai a boca tem noção. Nos pesada, na calada, na safada, cabo para. Nos pesada, na calada, na safada. Cabo para. Deixa-me conto, cara, me vamos sentir mal que sabe. Hoje ninguém quer sair direito, não pode folha chave. Por imos de almofada, despedir de catafana. Que ligou o que esperava, não. Esperava, não. Saiu a vingança. O que tá fazendo? O que tá deixando louca? Maneiras que te tocam. Assim me crer, nunca dá controla. Não tomo que para. Hoje você cheio tara. Os amor que vai que teu noção. Nos pesada, na calada, bem safada, cabo para. Nos pesada. Que sabe, hoje ninguém canta serialito, não pode folha chave. Por imos de almofada, despedir de catafana. Que ligou que esperava, não. Esperava, Exatamente, caros ouvintes, no Cabo Povo, Billy, Jorge e Neima, com o tema que esperava. E gosto de no retoma nosso programa Informar para Integrar, que na crioulo informa para integrar. Então aproveita logo para fazer mais uma pergunta. Tenho ouvido nas referências de cadastro social único preocupação na garantia de proteção de dados. O que é proteção de dados e modo é que é garantido ao cidadão que está registrado na cadastro social único? Proteção de dados. Ele é um tema de extrema importância, não é? Onde que minta flow, proteção de dados, ele é um conjunto de medidas, quer dizer, ele é um conjunto de medidas e práticas, não é? Para garantir integridade, segurança e privacidade de dados pessoais
de indivíduos. Então, é maneiras que Bobo trabalha, não é? No sentido de garantir que as três coisas que inflam, que é privacidade, segurança e integridade de que as informações que Bobo estava recolhe. E nós no cadastro social único, não é? Nós é que a exceção, né? Nós é que a exceção, aliás, nossa preocupação de base é garantir tudo o que é lá, é garantir privacidade, segurança e integridade de que as informações que estão lá dentro, nós não temos informações que é sensível. A nós no cadastro, nós não temos um decreto regulamentar, não é? Que terá o poder de definir regras e forma de operacionalização de dados, né? Tem um decreto regulamentar, mas pronto, para além daquele decreto regulamentar, não tem também uma autorização, né? Não tem uma autorização de parte do CNPD, que é o órgão no Cabo Verde que faz tudo que atua naquele campo, né? Naquele campo de proteção de dados, né? Não tem uma autorização dessas partes que terá legitimidade de fazer tratamento de dados pessoais, não é? Mas para finalidade de cadastro, apenas para finalidade de cadastro. Se não faz tratamento de dados de cadastro em termos administrativos para outras finalidades, não está sujeito a sanções. Daí que dados de cadastro social único, ele é dados de pessoas, não é? Dados que é para finalidade administrativa, não é? Ele serve o governo tanto a nível central e a nível local para a implementação de políticas sociais no ramo de rede de segurança, não é? E também serve também para questões de implementação de políticas para ONGs também, não é? E recentemente também dados estatísticos, não é? Está a ser utilizado de cadastro, né, na fase de trabalhos escolares de diferentes alunos e diferentes graus académicos, né? Mas pronto, dados que te levam a identificação de pessoa, horas que não te comunica a terceiros, né, que é entidades que e Câmara Municipal, por exemplo, como a Câmara Municipal já ele também tem legitimidade de fazer tratamento de dados, sim, mas nós, como é a coordenação local, não é? Horas que não está fazer comunicação de dados, não é? A terceiros, nós não está exige uma autorização de parte do CNPD. Qualquer entidade que utiliza informação de cadastro, mas atenção, é informação que te leva à identificação de pessoas, não é? Então, não te solicita essa autorização de parte do CNPD e só mediante a autorização do CNPD que não te fornece informação. E também, nós também não temos implementado no nosso próprio sistema, no nosso próprio trabalhos dia a dia, um conjunto de regras, não é? Desde que dados levam à identificação de pessoas, não tem implementar um conjunto de regras, não é? Que te respeita leis de proteção de dados. Desde logo, pode elencar diferentes níveis de acesso que não tem no sistema de cadastro social único, mesmo tendo autorização, mas pronto, se tem autorização para um determinado finalidade e um determinado campo de informação, então nós não está limitado só aquele campo que Bobo tem autorização e também não te aplica sanções quando não constata, não é, má utilização de informação por parte de outras entidades e também qualquer alteração ou qualquer ato que não está fazendo no âmbito de cadastro social único que te requer uma autorização de parte de proteção de dados, nossa primeira coisa que não está fazendo antes de não implementar aquela alteração, não está comunica a proteção de dados e só mediante se parecer não está atua naquele campo e faz aquele devido ajuste que no tempo não faz. E depois de registro na cadastro social único, que tipo de apoio mais concreto que o cidadão tem direito? Se eu tinha falado há bocado, eles têm apoios sociais. Agora pode esclarecer, não é? Mais um bocadinho. Eles têm apoios sociais, vírgula, não necessariamente. Como o cadastro social único, se não falou, ele é apenas
um sistema de informação que te registra, te faz classificação de agregado. Agora, apoios sociais é um outro campo, não é? É um campo onde que tem implementado políticas, não é, para dar resposta a diferentes necessidades que não tem na sociedade. Então, para fazer implementação dessas políticas, você tem que ter algo de base, não é? Repara, você tem implementa uma política, você tem necessidade de xinta, organiza, estrutura, ideia, não é? Para que eu fale assim, anda cria esse programa ali para dar resposta àquele. Mas não que não sabe meter a resposta àquele, é com o recurso a informações de cadastro. Então, informações de cadastro serve como apoio na implementação de políticas sociais, não é? E políticas sociais existem regras de funcionamento, existe um universo que esta responde. Vamos repara, tem rendimento social de inclusão, não é? Que é um programa de transferência de renda implementado para o governo de Cabo Verde, não é? Ele é gerido por uma entidade que é denominado de CNPS, não é? Centro Nacional de Prestações Sociais, não é? E para fazer toda a gestão e para fazer mesmo a implementação dessa política, eles utilizam dados de cadastro, não é? Eles utilizam dados de cadastro, eles implementam essa política que está dando resposta a um setor que tem necessidade. Mas pronto, moca sabe mas tem necessidade. É olhando dados de cadastro, é analisando informações de cadastro. Como sabe, mas não na Cabo Verde não nunca tem recurso que te chega para todo alguém. Nunca tem recurso que te chega para todo alguém. Então, tem necessidade de definir grupos prioritários. Para definir grupos prioritários, nunca te chega para definir. Quer dizer, tem que fazer uma análise prévia, tem que analisar circunstâncias e parâmetros na diferentes campos na sociedade, mas pronto, para aquele ano tem que ter dados. E dados, onde tem dados? É na cadastro. Então, é lá que é a importância de cadastro social único. Feito aquele registro na cadastro social único, agregado familiar fica classificado num determinado grupo na função de que essa informação recolhida. No SABIMA existe 4 grupos, mas é importante que nós ouvintes percebam o que significa essa classificação em grupo e que impacto tem no agregado familiar. Ao que estou falando, classificação lá na rua, essa foi nível, quer dizer, não fica no nível 1, não fica no nível 2, não fica no nível 3, não fica no nível 4, quer dizer, mas pronto, é grupos de focalização. É grupo 1, não tem 4 grupos, não tem grupo 1, não tem grupo 2, não tem grupo 3 e não tem grupo 4. De grupo 1 a grupo 3 é tudo agregados que têm necessidades, não é? Grupos de pobreza, não é? E também não tem grupo 4, não é? Que aqueles agregados que têm necessidade a nível de proteção social, ou seja, se tem necessidade do governo só está intervém, não é? Para se ter uma vida digna. Mas pronto, grupos de focalização ele é para fazer uma distinção, não é? De quem é que é prioritário ou não. O facto de, por exemplo, se tem alguns benefícios, mas voltado para o grupo 1 e grupo 2, que quer dizer um agregado que está no grupo 3, que tem necessidade. E pode ter necessidade, sim, nas diferentes áreas, não é? Mas pronto, nós, como não sabemos, os recursos no Cabo Verde é pouco, não é? No Tabata ajuda, ou seja, no Tabata cria programas para dar resposta àqueles que estão mais necessitados, não é? Como mais é pobre, mas pronto, tem sempre aquele que é mais pobre, não é? E aquele que é mais pobre é mais é mais urgente é ter uma vida digna, não é? É ter uma vida digna com políticas transparentes, padronizado para todo alguém, não é? Padronizado para todo alguém, para poder ter uma vida digna, mas não está falando crioula, para poder participar nela, riba. Mas pronto, basicamente é que lá, não é? Nossa classificação não é no sentido de descriminaliza em termos de pobreza, mas no sentido de distinguir quem que é prioritário ou não. E pegando nessa questão, só para falar, mas se alguém tem estado a falar
mas nível 4 pessoas que recebem nenhum apoio, nenhum benefício, se vai ao hospital, e tem que estar paga, e o grupo 1 não. Agora, essa está falando, se calhar, e cadastro social único está jogando para número de pessoas dentro de casa. Para modo, mas se você tem menos número de família dentro de casa, você tem nível 4. E se você tem número maior, você tem nível 1. Esse é o assim. Que é praticamente é que assim, não é? Mas pronto, grupo de focalização, não é? Apesar de falar nível, não é? Mas grupos de focalização, ele é uma classificação de bem-estar do agregado familiar, onde que reúne, ou seja, recolhe, não é? Ele é uma metodologia, ele é uma econometria que se lá por detrás, ou seja, ele é uma matemática, ele é um cálculo que se lá, não é? Onde que recolhe, dentre as questões que foi feito naquele formulário, não é? Recolhe um conjunto de questões para fazer assim, na fase classificação de agregado familiar. E que as questões que foi recolhido é com base na IDRF, não é? De 2015, não é? Que é aquele último IDRF que nós não temos em termos oficiais ainda na Cabo Verde. Recentemente se está a fazer, ou seja, aliás, está em curso o novo IDRF, e logo a seguir não tem necessidade de adaptar parâmetros de classificação de agregado familiar de acordo com aquele novo IDRF. Mas pronto, Panflow, nós não temos cerca de 56 variáveis. Então, aquela coisa que Bobo está falando, por exemplo, mas só quantidade de pessoas lá dentro que tem influencia, é que a verdade, para maneira para, Bobo tem nenhuma matemática, Bobo tem 56 variáveis, não é? Onde que Bobo permitiu calcular só sobre apenas a dimensão de quantidade de pessoas que tem lá dentro. E não sabe matemática exato, sabe matemática é catafade. Então, de ali, não tem 56 variáveis, não é? E que as variáveis estão na 6 dimensões. Estão na 6 dimensões, ó, quem está falando 6 dimensões é 6 grupos, ou seja, 6 campos de perguntas, não é? Por exemplo, não tem um conjunto de, por exemplo, 10 perguntas, por exemplo, que se está falando de 10 perguntas que tem a nível de habitação, mas não tem um conjunto de 10 perguntas, por exemplo, na dimensão que é habitacional, que é um campo habitacional, só por hoje, mas não tem muito variável, não é? Diferentes tipos de dimensão. E nós, Simon Flow, não tem 6 dimensões, não é? E que as 6 dimensões, não é? E tem que as perguntas, e é claro que não tem condições demográficas, que é a quantidade de pessoas que tem lá dentro, né? Mas também não tem condições habitacionais, por exemplo, não tem condições de educação do próprio agregado familiar, não tem geolocalização do próprio agregado familiar. Quem está falando geolocalização e onde que aquele agregado está habitado, não é? Não sabe mais pobreza na meio rural e acima pobreza na meio urbano, quer dizer? Então, na meio urbano, só para pessoas têm acesso a diferentes serviços mais rápido e às vezes, e na maioria das vezes, na meio rural, não é? Pessoas correm mais risco, por exemplo, de vir com questões, com fenómenos naturais. Então isso para mostrar, mas não tem um conjunto de variáveis, um conjunto de campos, não é, que te faz classificação de agregado familiar. Exato, foi bem esclarecido, então espera uma pessoa na casa também já entende. E se um cidadão inscreve na cadastro social único num determinado concelho ou ilha e muda de residência para um outro concelho, essa pessoa tem que fazer alguma atualização de informação? Se sim, o que deve fazer? Exatamente. Uma pessoa que muda, para já, só pelo facto de muda em termos geográficos, não é? Até origina uma atualização. Agora, dentro daquele campo de atualização, não tem diferentes maneiras de fazer
de fazer atualização. E em específico, uma pessoa, a hora que está desloca de uma ilha para outro ou de um município para outro, primeiro de tudo, se está registrado, não é? Tem que comunicar aquele câmara municipal, não é? Aonde que está registrado. Tem que entrar em contato com o serviço social na parte de coordenação nacional coordenação local de cadastro social único, salvo, né? Onde que informa mas se pretende muda de município. Uma vez comunicado aquela coordenação local, não é? Aquela coordenação local reúne, não é? Um conjunto de operações, não é? Para originar se atualização, se não quer falar concretamente, fazer um conjunto de operações, um conjunto de solicitações, desde já comunicação com a coordenação nacional e também comunicação com aquele município que aquela pessoa se habita, no sentido de desativar aquele registro que tem naquele município e vai fazer um registro, não é, naquele outro município que essa habita. E qualquer grupo que é prioritário para acesso a apoios sociais existente? Grupos prioritários, é claro, é grupo 1 e 2, né? É grupo 1 e 2, mas pronto, recentemente tem estado alargado, né? Tem estado alargado alguns benefícios para grupo 3, uma hora para. Grupo 3 é uma classificação, né? Onde que é agregado está na vulnerabilidade. Mínimo toque é cair para grupo 2, que é um grupo já crítico, não é? Então, não tem programa acima isenção de taxa alfandegária, não é? Que recentemente foi alargado para grupo 3. Então, só para hoje, grupo 1, 2 e 3 é tudo agregados com necessidade, não é? Tudo agregados com necessidade, né? Agora, tem diferentes tipos de necessidade e tem que é mais prioritário, né? Em detrimento de outros, né? De acordo com dados do primeiro inquérito à população estrangeira e imigrantes realizado na 2022, cujos dados preliminares foi apresentado em dezembro último, vive 10.869 imigrantes estrangeiros na Cabo Verde. Perante que lá, da pergunta quantos cidadãos estrangeiros são inscritos na cadastro social único e quais que nacionalidade que é mais representativo. Atualmente não tem de que os dados que fornece ali, né? Não tem cerca de 50% já registraram na cadastro social único. De maneira que não está falando em termos de números, não é? Em termos de números, não tem um total de 5.912 imigrantes registrados na cadastro social único atualmente. Pode dar referência a pódio, por exemplo, em termos de cobertura de registro, em termos de nacionalidade, não tem naqueles três primeiros lugares, não é? Não tem Santo Tomé e Príncipe, não é? Que tem cerca de 12.000 e tal pessoas já registradas. Depois, no segundo lugar, não tem Guiné-Bissau, não é? Não tem Guiné-Bissau, que tem cerca de 1.000 e tal pessoas registradas no cadastro. E depois, terceiro, para completar aquele pódio, não é? Terceiro, não tem Angola. Não tem Angola, que tem cerca de 732, se não estou em erro, 732, sem gastar em erro, sim, né? 732 pessoas já registrado no cadastro social único. Que ele mostra, mas nossa preocupação é ter aquele público que está com mais dificuldade social no cadastro, mas pronto, não vendo também só os nacionais, vendo também os estrangeiros, para modo se me falou o lema de cadastro incluir para o desenvolvimento. Eu aqui ainda falou em incluir, é tudo residente na Cabo Verde, né? Para não ter uma fotografia de real situação de agregado familiar e hoje é onde que nosso tudo não canaliza esforços, né? No sentido de não dar que as pessoas também uma vida digna, ou seja, das dignidade a sua existência.
E em termos de gênero, quanto homem, quanto mulher imigrantes e estrangeiros são inscritos? Em termos de gênero, não tem mulheres, não tem cerca de 2.766, né? Pessoas já registradas de estrangeiros, né? Em termos de homem, não tem cerca de 13.136 registrados na cadastro social único e somando que as 12 ali, né? Homens e mulheres, né? Não tem cerca de 5.000 e tal pessoas de estrangeiros, né? Registrados na cadastro social único. Tem sido levado a cabo iniciativas que permitem divulgação de importância de cadastro social único, assim como o processo de registro de mesmo? Exatamente, sim. Né? E apesar de não ter nenhum desafio em termos de comunicação, a comunicação é uma arte. Comunicação é uma arte de transmitir mensagem, transmite esclarecimento, né? No sentido de explicar ao mais a fundo possível e fazer com que pessoas entendam realmente o propósito, nesse caso de próprio instrumento, né? E se importância que tem na sociedade, né? Em relação ao que não tem estado a fazer, né? Não tem estado produzir cartazes, né? Produzir cartazes, fazer comunicações e fazer programas também de esclarecimentos. Já não participa também na programas de rádio, né? Leva ao público esclarecimentos no âmbito de cadastro, não sabe, mas tem o público que tem opiniões distorcidas a nível de cadastro, né? Mas pronto, se não for é batalha, é um desafio e nós nos ali, né? Tabata afina, tabata melhora a comunicação no sentido de esclarecer, mesmo pessoas que têm alguma resistência em termos de absorver aquele esclarecimento, nós sempre não trabalhamos com aquele intuito de esclarecer, não é? De deixar tudo o mais simples possível, de que aquela pessoa, mesmo que concorda, mas até hoje é uma coisa que não se tem um fundamento e hoje é real propósito e também hoje também ganhos que já não tem a nível de cadastro. Vamos dizer, para Bobo tem um conjunto de programas, não é? Que se você tinha cadastro, que tinha maneiras de fazer implementação. Desde já te elencou, por exemplo, no tempo de pandemia, por exemplo, tempo de estado de emergência. Assim, então, é através desse instrumento que foi praticamente implementado tudo políticas sociais. Ou seja, não tinha um instrumento, né? Um instrumento que te permitia, analisa, chinta, organiza e cria políticas bem estruturadas e voltado para aquele tempo que surge, né? Então, daí, para falar assim, nossa finalidade, nossa essência foi atingida. Então, falou, claro, vamos reparar que ela já te justifica, é um facto. E qual que é o balanço que nós está fazendo desde a criação de cadastro social único? Que o sistema, tal como foi criado, tem conseguido dar resposta a demandas sociais e desafios existentes na sociedade cabo-verdiana? Claramente, né? Aliás, em Cabo participou com resposta, né? Como anteriormente já falou mesmo, nossa finalidade foi atingida, quase. Para morar para, Bobo te justifica com o que esses programas sociais que botem hoje, né? Se não falou, tem cerca de 14 a 15 programas que foi concebido com recurso a cadastro social único. Daí que esta justifica existência de cadastro e botem políticas bem estruturadas, botem políticas bem analisadas antes de ser implementado, né? E que te dá resposta nas diferentes áreas, nos diferentes campos, não é? Que realmente é necessidade de nossa população. Por exemplo, tem um programa que foi implementado no estado de emergência, não é? Onde que o programa era denominado RSO, Rendimento Solidário, que é destinado a pessoas
trabalha na informalidade, que naquela altura que podia deslocava, não é? Quando prepara não está tudo fechado, não é? Que podia deslocava para fazer suas atividades, não é? Seus ganha-pão, não é? Eles bem pôr panela riba, quer dizer. Então, nós, coisa que não faz, através de cadastro, não faz uma identificação daquele público-alvo, não é? Depois, não cria aquele programa e não faz tudo gestão, não é? Daquela política voltado para aquele tempo, não é? E não cria aquele programa que dá resposta, não é? E o resultado é o que não tem, é o que não constata, não é? E dá resposta àquele tempo que era necessário, quer dizer? Mas também não só, não é? Não tem programas, não é? Que tarifas sociais, não é? De água e energia, e também com a pandemia bem criado consumo digno de água e energia, ou seja, criar mais um programa, não é, dentro daquele campo, né, daqueles dois campos, energia e água, não é, que é para dar resposta de uma certa forma à perda de rendimento, quer dizer, perda de rendimento com a pandemia. Então, repara, não falou assim, se nunca tinha cadastro, mas que não criava esse programa, mas que não sabia, mas que esse programa era necessário, quer dizer, então é com análise de dados de cadastro, né? É com análise de dados de cadastro que não cria que esse programa, né? Voltado para diferentes públicos, atuando na diferentes áreas, né? Para que a pessoa satisfaça as suas necessidades, né? E também não tem programa também acima isenção de taxa moderadora de saúde, não é? Não sabe muito bem, mas que esse público-alvo lá, não é? Esse que está dando condições de pagar aquela taxa que está exigido nas estruturas de saúde. Então, o governo hoje necessidade de criar aquele programa lá, mas pronto, mas que está sabendo, mas aquele público-alvo lá, mas que está sabendo, mas tinha necessidade disso. Se nunca tinha cadastro, ou seja, com uma análise prévia, criando vários indicadores, né? Analisa tudo que as informações de cadastro, e fala assim, hoje, não, grupo 1, por exemplo, esse que tem condições de paga aquele taxa. Então, daí surge aquele programa. E botando taxa alfandegária, por exemplo, primeiro foi concebido para grupo 1 e grupo 2, mas pronto, com análise de dados de cadastro, o governo entende hoje, esse que tem condições, por exemplo, que é de grupo 3, não é? Mas que tem condições também de pagar aquela taxa. Então, acaba para engloba grupo 3, não é? Como se repara, grupo 3 bem saiu recentemente, depois de ter aquela lei para grupo 1 e 2, bem alterar a lei e acrescentar o grupo 3. Então, se nunca tinha cadastro, que não está fazendo aquelas análises para não hoje aquela real necessidade. Então, daí justifica a essência de cadastro, né? E todo o processo de classificação e processo de análise e cria aquele universo que o programa te define, né, dentro desses parâmetros, ele é feito automático, não é? Ou seja, que tem intervenção de alguém, é próprio sistema, ou seja, o sistema se programado, né? E tem uma programação computacional lá, né? Que está fazendo coisa. Ou está falando assim, hoje eu quero criar um programa, por exemplo, para grupo 1 e grupo 2 de agregados que tem criança, ou agregados que é monoparental, certo? Então, volta falando que esse comando ali, ele está criando o universo já logo. Então, é que ninguém que está cria programa com recurso a cadastro. É o próprio sistema que tem aquela capacidade tanto de fazer classificação, né? E também cria programas que te dão resposta a necessidades na sociedade. Exato, e Ismael acaba por fazer esse balanço e não acaba por ser positivo. Então, como já está quase na reta final do nosso programa, não ouve mais uma música de Kiss Daniel. Meus ouvintes aprecia e não te volta já já. All right, go.
your bestie. Danny bro, You don't want to find my trouble. Enter bathroom, fresh up. She na me you come through when your heartbreak. Push and shit heartbreak. Na me the bite dinner for your mind thing. Enter bathroom, fresh up. I want to flex my love. And I want to carry my love away to a place she loves. I'm a man. And I want to carry my love away to a place she loves. Enter bathroom, fresh up. Exatamente, queridos ouvintes, no Cabo para Billy Kiss Daniel e gosta também no Tartoma, nosso programa para morrer cima, a gente tinha claro, não está quase na fim. E também logo para pergunta senhor Ismael, se tem alguma informação adicional ou nota final sobre cadastro social único que está considera ser importante partilha com nós ouvintes. Cima um cabo de flor, não é? Nosso trabalho que no tem estado a fazer desde 2016 até agora, não é? Foi voltado, ou seja, foi na diferentes campos, organiza ideias, estrutura, implementa, não é? No que não consiga trazer um instrumento digno, um instrumento que traz transparência e um instrumento que tem uma causa que é justiça, que é justiça social, quer dizer? Então nosso trabalho foi bastante positivo, mas pronto, é que com um trabalho positivo que não tem que, mas está falando a nossa língua, acomoda, quer dizer, acomoda, fica, ou seja, já não faz um trabalho algo satisfatório, não é? Não está branda, ritmo, ou então não está acomoda, quer dizer? Então é nosso trabalho positivo que está dando motivação para não acelerar mais, não é? Para não acelerar mais no sentido de melhora, não é? Chinta, novamente, recolhe aqueles inputs que já não tem ganhado até agora, não é? E o único que não pode melhorar, evidentemente, não tem grandes ganhos, né? Não tem grandes ganhos, mas também não tem grandes desafios. E nós não temos já estruturar um conjunto de atividades, um conjunto de aperfeiçoamento, não é? Para não bem fazer na instrumento. Nada é que é perfeito. Ele, apesar de maioria de se classificação, ele é corretamente, não é? Mas pronto, ele tem erros de inclusão e erros de exclusão, quer dizer, e na própria lei, não é? Na própria lei de cadastro, ele tem erro de 9%, tanto de inclusão como de exclusão, cerca de 9%, 9 qualquer coisa, não é? O que significa, mas na sem registro, não é? 9 pode estar errado. O que quer dizer, mas errado, mas pode estar errado. Então, daí, nós não temos Estado que cria canais de reclamação, né, a nível municipal, né, e também nós temos estudo para nós, assim, também cria a nível nacional, né, canais de reclamação para pessoas que concordam com seus grupo de focalização, aquela classificação que o sistema está fazendo, não é? Para não hoje a que não está atua, não é? Vai averiguar, vai fazer uma análise, ou seja, reanalisa aquele recolha de informação no sentido de não ter justiça social, quer dizer, Simão falou sem registro, 9 pode
pode estar mal classificado, mas a coisa que está falando mas está mal classificado, é uma reanálise, é uma reclamação de pessoa, né? É um processo, quer dizer, reclamação de pessoas, e nós não temos aquela gestão de reclamação, quer dizer. Então, não está hoje a necessidade de não acelerar o processo no sentido de aperfeiçoar, quer dizer. Então é por isso que em Santa Flor, evidentemente, não tem grandes ganhos, mas também não tem um desafio para frente. E então nós não está aberto a fazer aperfeiçoamento, ou seja, não tem estado a trabalhar para essa causa que luta todo dia, não é, para fazer aquele aperfeiçoamento necessário, e também deixa também saudação a tudo coordenação local, não é? Sem esse também que era possível atingir onde não atinge, não é? Simão Flow ao longo do programa, registro é feito para coordenação local, quer dizer, registro é feito para câmaras municipais, então é uma colaboração entre governo central e governo local. Então daí agradece todo o trabalho que nos faz, não é, em conjunto entre Câmara Municipal e Ministério de Família e Inclusão e Desenvolvimento Social, né? E também deixa também um agradecimento também a tudo que as entidades, não é, que têm estado a recorrer a dados de cadastro para implementar políticas sociais, como ainda não tem algumas entidades que ainda utilizam dados de cadastro, mas pronto, nós nosso parte é aberto e nós nos mobiliza esforço no sentido de que cadastro seja porta única de benefícios sociais e próprio Leita Flow, mas pronto, ainda tem algumas entidades que utilizam dados de cadastro, e tem também um importante instrumento que foi concebido recentemente, que é uma política do governo de Cabo Verde, não é? Que é até 2026 erradica a pobreza extrema, tá assim? E reduz a pobreza absoluta. E aquele instrumento, aquele ENEP, foi concebido com o recurso a dados de cadastro, e ele próprio cria um conjunto de indicadores, não é? Que é com base na cadastro, e depois ele deixa a orientação bem clara, mas tudo políticas tem que ter uma porta única para fazer essas atribuições. E repara, ao que está falando que é um instrumento, é próprio cadastro que se te refere, tem necessidade de aperfeiçoamento sim, e não tem necessidade também de que as entidades mobilizem esforço também junto conosco para não arranjar solução no sentido de esse também se utiliza informações de cadastro. E deixo uma especial gratidão mais uma vez para a alta autoridade, como programas do género, né, que ajuda a esclarecer imenso, né, na determinados temas, e também mais uma vez saudação para esse rádio, né, que tem estado também a levar programas do género em forma para integra, não é? Leva programas do género para esclarecimento, fazer comunicações necessárias e também ajuda pessoas a encontrar determinado serviço, não é? Para modo às vezes não pode saber de uma determinada informação, mas não sintoniza, não está num carro, não sintoniza rádio, não ouve tal informação, é aquele que você também se deve, não é? Então programas do género te ajudam. E muito obrigado ao estúdio. Que ouvindo. E nós que tem agradece, mas antes de nos despedir de nós ouvintes, só para lembrar-nos que durante o mês de maio tem muitas datas importantes para celebrar. Cima Dia de Diversidade Cultural para Diálogo e Desenvolvimento, celebrado no dia 21 de maio. Data esse que é celebrado para afirmar valores como respeito para a diferença entre culturas, a tolerância, a solidariedade entre povos, coesão social e diálogo. Também tem Dia de África, celebrado no dia 25 de maio, data que marca e celebra Dia de Criação de Organização de Unidade Africana, OUA, com o objetivo de defender uma África unida, independente
e emancipada, responsável pelo seu próprio destino. Também dia de CDAO, comemorado dia 28 de maio, data que marca e celebra também dia de criação de CDAO, que visa promover cooperação econômica e integração regional e como um desenvolvimento acelerado da economia de África Ocidental. Queridos ouvintes, já nos na reta final de nosso programa Informar para Integrar, que é apresentado mensalmente na quinta-feira, para 9h30, com reposição domingo durante o programa A Hora da Comunidade Africana. Nos agradece também nosso convidado de hoje, entrevistado, o senhor engenheiro e coordenador nacional de Cadastro Social Único, Ismael Cardoso, para a presença e esclarecimento sobre Cadastro Social Único. E para hoje é tudo, nós fica direito, queridos ouvintes. Continuação de uma boa tarde. Até lá, bye. Informar para integrar. Informa para Integra é programa que tem como objetivo informa e integra imigrantes sobre seus direitos, deveres e serviços na sociedade cabo-verdiana. Informar para integrar. Ali na rádio comunitária, Voz de Ponta d'Água, para você tudo de imigração. No ar, programa Informar para Integrar. Informa para Integrar.